Muito boa noite. Uma saudação muito especial ao missionário Miguel Bermúdez Marim, lá onde ele se encontra, na congregação Fé Viva, que pastoreia o reverendo Daniel Melo em Boa Vista, Brasil, a todos que se encontram com ele lá e todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8, hoje, sexta-feira, 28 de junho deste ano 2024. Temos como tema damas, jovens e adultos trabalhando e colaborando na grande equipe de Deus, que foi pregada em 16 de abril de 2016 em Santa Cruz, Bolívia. Ali, nosso irmão William nos leu a escritura de 1 aos Coríntios, capítulo 3, do 5 ao 17, onde nos diz, e vamos lê-la para ver ali o que ele nos desenhou também em alguns versículos. Diz, capítulo 3 de 1 aos Coríntios, versículo 5 diz: afinal de contas, quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes? E isso conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Pois somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Aí desenha uma estrela de Davi à direita. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E aí desenha outra estrela de Davi à direita. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E à esquerda desenha uma pedra angular e as eras, e em cima da pedra angular escreve Malaquias 4:2. Se permanecer a obra de algum que sobreedificou, receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, o tal será salvo. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda, o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E aí desenha uma estrela de Davi. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é santo. E desenha também uma pedra angular e as eras, e do lado uma estrela de Davi. Isso à esquerda desse versículo 17. Desenha a pedra angular, as eras, e ao lado aí uma estrela de Davi. Damas, jovens e adultos trabalhando e colaborando na grande equipe de Deus. Podem sentar, por favor. Nos diz nesta mensagem intitulada Caminhando em Fé nos Megaprojetos Físicos do Programa Divino, que foi pregado em sábado 14 de fevereiro de 2009 em Santiago do Chile, no Chile. Diz nosso irmão William, para o nosso tempo, para o tempo final, há uma promessa muito grande de um megaprojeto que será a aparição de uma carpa catedral no meio do cristianismo. Promessa que não se cumpriu em nenhuma das eras passadas. Já para o ano 1965, o reverendo William Branham, que teve a visão da carpa muitos anos antes, ele tentou torná-lo uma realidade, mas não estava na palavra que tinha que se materializar em seu tempo. Não estava o que se cumprisse essa visão, ou seja, que
não se cumprisse a visão da grande carpa catedral em seu tempo, do qual ele nos falou. Vejam no livro de citações um extrato onde nos fala, página 120, parágrafo 1068, nos diz: isso é da mensagem A Promessa da Palavra que nunca falha. Diz: esse grande dom tentei explicar os outros e dizer como opera. Isso não se pode explicar. Recordem que a terceira etapa, e da terceira etapa não haverá imitação, não haverá copiadores, personificadores. Por quê? Porque isso somente o conhece o instrumento que Deus tem nesse tempo. Ou seja, o instrumento no qual Deus está ministrando neste tempo final, para falar mais claro. Não saberá, não conhecerá mais ninguém. Somente esse instrumento é quem conhece todos os detalhes para que essa visão continue se cumprindo até que chegue a essa parte culminante. Isso não se pode explicar. Nada mais espera. Não estará em operação tão perfeitamente agora. Espere quando esse concílio de igrejas traga essa perseguição. Então acontecerá. Essa é a razão pelo qual eu volto a orar pelos doentes. Vamos ler todo o parágrafo e depois vamos ver o que ele escreveu aí. Somente tem uma coisa na minha vida que o Senhor me disse que não se cumpriu ainda. É esse edifício ou carpa onde estará um quartinho, e eu terei que estar dentro orando pelos doentes. Isto não aconteceu ainda, que eu saiba. Essa é a única coisa que eu sei. Vejam, quando ele diz que eu terei que estar dentro orando pelos doentes, qualquer um pode dizer: pois é preciso esperar que o irmão Branham venha. E cumpra isso, porque ele disse que ele iria estar dentro orando pelos doentes. É o espírito de Elias ali. Vejam, mas nessa porção correspondente a esse tempo, o Espírito Santo operando ali no ministério de Elias em sua quarta manifestação. Era quem estava falando, o qual seria cumprido em sua quinta manifestação. Ou seja, que o que estava falando ali era Deus através do seu Espírito Santo, através do reverendo William Branham, e ele tinha que falar como se fosse quem realizaria essa obra. Porque o Espírito Santo, vejam, Deus é eterno e sempre é um eterno presente. Portanto, ele falava como se ele fosse quem estivesse cumprindo isso nesse momento dessa visão, quando lhe foi mostrada. Mas vejam, diz, isto não aconteceu ainda que eu saiba. É a única coisa que eu sei. E então aí vejam, nosso irmão William escreve em cima, escreve a carpa é igual o que não se cumpriu. E também escreve a perseguição e a terceira etapa. E à direita para cima, em duas linhas, escreve a carpa e o quartinho. E também embaixo do parágrafo, escreve o que falta é igual a carpa. E escreve também Elias volta a orar pelos doentes. E na 639 da página 75 também nos fala algo. Em 62 ele tinha dito algo. Também ali diz:
Página 75, parágrafo 639 diz: agora, ele nunca disse que eu era um evangelista, ele disse, faça a obra de evangelista. Paulo dizendo a Timóteo, vem. Vocês notaram como diz? Não disse, agora tu foste chamado para ser um evangelista. Disse, faça a obra de um evangelista. Agora nós notamos ali então. Agora, se eu disser com todo o meu coração e até o melhor do meu conhecimento, isso foi realizado ao pé da letra exatamente. Agora isso é 30 anos, faz 30 anos, e até onde eu sei, que cada visão que ele me deu se cumpriu, exceto uma, que eu tenho uma mudança de ministério, e escreve o irmão William. A quinta Elias, ou seja, vê, do quarto Elias que era nosso irmão Branham, a um quinto Elias, uma mudança de ministério, do meu ministério, diz a quinta Elias, escreve em cima aí, uma mudança no meu ministério, onde eu oro por pessoas num lugar pequeno, como um quarto pequeno, a uma carpa, a um salão de conferência ou alguma coisa. E isso parecia para mim como uma carpa, uma tenda. E ele escreve do lado esquerdo para cima, a carpa e o quartinho é o que falta. E em cima também escreve salão de conferência ou a carpa e o quartinho. Vejam, deu detalhes, mas não falou nesse ano, já mais adiante, pois, aí na que lemos, já falou abertamente que isso não tinha se cumprido nesse tempo. E vejam, ele se foi para dezembro, nesse acidente que teve, dezembro de 65, e vejam, não se cumpriu em seu tempo. Agora vejam, continua dizendo, portanto, se não estava para seu tempo ali para ser cumprido, não podia ele cumpri-lo, mesmo que ele tentou. Mas não foi possível, porque não era para o seu tempo. Ele teve carpas, tendas, mas a grande carpa catedral que ele deu, essa não teve. Ele visitou em visão, foi transportado, a viu e esteve ali, desfrutou um bom momento, entrou no quartinho, pequeno também, viu o que acontecia ali e disse que o que ele soube, o que ele viu e ouviu ali, o levaria ao túmulo. Não revelaria, não daria a conhecer. Diz que o anjo lhe perguntou, recordas o nome que tu querias recordar quando tiveste a visão? Ou seja, a visão da carpa? Recordas esse nome que tu querias recordar? Agora somente há um nome que todo mundo deseja saber e deseja recordar, se o viu em algum lugar. Assim como esteve o nome de Deus no tabernáculo que Moisés construiu, esteve também o templo que o rei Salomão construiu, estará no cumprimento da visão da carpa, e estará nesse quartinho pequeno, porque a coluna de fogo, a mesma que libertou o povo hebreu, o anjo do pacto, o qual tem o nome de Deus, o reverendo William Branham viu que voou a coluna de fogo para esse lugar, e pousou lá nesse lugar, e o anjo que o acompanhava também se foi a esse lugar, e também o irmão Branham foi a esse lugar, a esse quartinho pequeno. E ele viu o que estava acontecendo ali. Agora vejam, falando do nome, nos diz, na página 26, parágrafo 216, diz, isso foi prometido que viria à existência no tabernáculo aqui, antes de chegar à carpa. Bom, agora, o mais que eu sei, ali não havia nada, não mais do que só como... Tão pronto como entrei ali, o Espírito do Senhor entrou e somente começou discernindo os espíritos e dizendo às pessoas dos seus problemas. E parecia como que talvez continuaria por um tempo, até que essa carpa chegue em cima, sob o mesmo ministério que tive. Porque nas entrevistas hoje houve 4 visões grandes, importantes que tomaram lugar nas entrevistas. Assim que parece que talvez eu continuarei em frente, até que talvez que a carpa comece, ou o que for que ele escolheu para
começar a declarar seu nome em uma maneira nova. Em cima de nome escreve novo. Em uma maneira nova, mas quando fizer será tão somente perfeito, será só tão perfeito como os outros, será tão... E estou confiando em Deus que será maior do que os outros. Não por causa do nosso ministério, mas por causa dos doentes e pessoas necessitadas. Há tanta necessidade na terra hoje. Aí em cima escreve, em cima do parágrafo escreve a carpa e também à esquerda escreve o nome ou o novo nome. É igual na carpa. E continua dizendo o nosso irmão William. Portanto, um pouquinho antes. Mas antes de entrar, ele esteve vendo que as pessoas entravam com problemas de saúde físicos e saíam bem. Mas depois entrou ele, mas depois entrou com o anjo a esse lugar. Mas antes, vejam, o Espírito Santo, a coluna de fogo estava lá atuando, sem o reverendo William Branham ter entrado. Vejam, não tinha ocorrido ainda a ressurreição. Portanto, toda pessoa que quiser ver tudo isso sendo realizado com outro instrumento que Deus já usou no passado, pois não vai poder ver essa pessoa que eles pensam que virá para cumprir essa visão, porque já os mensageiros que Deus usou e os levou, eles já não podem realizar esse trabalho, porque o tempo para eles já terminou. Já quando regressarem, já regressam em corpos eternos e glorificados, para já depois de nós vê-los sermos transformados. E 30, 40 dias e nos vamos à ceia das bodas do Cordeiro. Esse ministério do qual estava operando a coluna de fogo ali, o Espírito Santo, e realizando todos estes trabalhos correspondentes a essa etapa, vejam, é o instrumento, é o véu de carne que ele está usando neste tempo final. Um homem de carne e osso. E Deus cumprindo ali tudo o que ele prometeu e do qual foi mostrado ao reverendo William Branham nessa visão da carpa. Veja, ali o irmão William nos diz que, mas antes, veja, o Espírito Santo, a coluna de fogo, estava lá atuando, sem o reverendo William Branham ter entrado. E isso ele escreveu no livro de citações, vejam na página 25, parágrafo 211. Ele diz ali, vamos ver aqui como na metade desse parágrafo aí, dessa parte, diz, notei um grupo de pessoas que parecia que cobriu uma quadra, um quarteirão da cidade ou mais, estavam em pé, em fila, e havia uma mulher parada em pé ali, um homem tomando nomes, e as pessoas iam entrando com muletas e macas e saindo do outro lado andando. Eu pensei, o que estaria acontecendo ali dentro? Agora vejam que serão atividades que levarão horas e horas e dias e seguramente, pois é preciso estar fazendo turnos em todas essas partes que estarão ajudando as pessoas, como os que estarão entrevistando, os que estão tomando notas e tudo isso. Já tudo isso Deus o teve, já em seu programa. E tudo vai surgir por todas essas necessidades. Já vão ver o simples que é tudo. Agora, eu pensei, o que estará acontecendo ali dentro? Então esse anjo do Senhor, do qual vocês veem seu retrato aqui, se foi de mim, e foi sobre o pequeno edifício. Agora é aí que ele escreve, à direita para cima, a visão da carpa, em 3 linhas. A visão da carpa, milagres acontecendo antes
de chegar. O irmão Branham. Está cortada aí a folha, mas está cortada as páginas, mas se entende isso, vem? Do mesmo que ele estava falando aqui nessa mensagem que lemos. Agora vejam vocês como estava tudo ocorrendo sem que o irmão Branham estivesse ali. Ou seja, que tudo estava ocorrendo e ele estava como espectador, olhando as coisas que estavam acontecendo no meio do povo, que estava nesse lugar, e olhando também o que Deus estava fazendo através desse instrumento. Agora, continua dizendo, e foi sobre o pequeno edifício, e parou, ali foi para baixo, uma voz falou e disse, eu te encontrarei nesse lugar. E vocês já podem ler todos os escritos e também toda essa citação. Agora vejam, continua dizendo, portanto, aí estava o instrumento correspondente para essa etapa, cumprindo para essa etapa e cumprimento desse megaprojeto. Vem? Se estava o instrumento correspondente para essa etapa e cumprimento desse megaprojeto, pois é um instrumento que está vivo. E que estava Deus operando o Espírito Santo, a coluna de fogo, por meio dele, todas essas maravilhas, porque não fará nada do Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos, seus profetas. Sempre foi dessa forma. Portanto, aí estava o instrumento correspondente para essa etapa e cumprimento desse megaprojeto, o qual teve que ser trabalhado por esse instrumento, que Deus terá aí pelo povo, que com ele esteve trabalhando todo o tempo nessa etapa ou era da igreja, a era da pedra angular, porque o megaprojeto de Deus para cada era corresponde ao mensageiro e ao povo que ele trouxe ao reino de Deus, ou seja, corresponde ao grupo da sua era como mensageiro, realizar o projeto ou megaprojeto divino para esse tempo. Na página 74 deste livro de citações, nos diz... No parágrafo 638 diz, o dia que nós íamos colocar a pedra angular, e eu recordo essa manhã quando eu acordei e deitado no quarto, no andar de cima aqui mesmo na rua 7, algo disse, levante-se sobre teus pés. Ele escreve sobre, aí em rua 7 circula o 7. E eu me levantei e eu vi como se fosse um grande lugar. E era como um lugar onde que havia um rio, e ele escreve um rio, que corria no vale, e escreve um vale. E eu fui lá embaixo ao rio, e circula rio, e escreve rio aí mesmo. E eu entendi que era um lugar onde João Batista, ele escreve Elias, onde João Batista esteve batizando as pessoas e eles o tinham convertido num lote de porcos. E eu era muito crítico disso, somente dizendo que isso não deveria ser feito. Enquanto eu estava ali, houve uma voz que me falou e me levou para cima. Aí à direita desenha uma pedra angular e as eras, e a flecha para a pedra angular. E eu notei o tabernáculo assim como está agora mesmo. Mas havia tanta gente até que só estavam apinhados dentro no tabernáculo nessa condição, assim como está agora. E eu estava feliz, em pé, atrás do púlpito, dizendo, Deus, que bom és tu para me dar um tabernáculo. E, nesse tempo, o anjo do Senhor me falou e me disse, mas este não é teu tabernáculo, é em cima do parágrafo, ele escreve um rio, este não é teu tabernáculo. E embaixo, na página 74, aí embaixo, escreve quando ia ser colocada a pedra angular. E na página 75, que é o final desse parágrafo 638, em cima,
onde diz, o anjo do Senhor me falou e me disse, mas este não é teu tabernáculo, em cima ele escreve, um vale, um rio e um tabernáculo. Este não é teu tabernáculo. De quem é? Em sinal de pergunta. De quem é? Pois, do instrumento que está vivo no tempo do cumprimento da visão da carpa. Não pode ser de um profeta que Deus já tenha levado à sexta dimensão a descansar. Tem que ser de um instrumento, um profeta mensageiro que esteja vivendo, que seja vigente no meio dessa nova era e dessa nova dispensação. E já todos conhecemos quem é. Vejam, ele diz aí, continua dizendo o nosso irmão William. Assim sempre foi e assim tem que ser neste tempo final. Não corresponde a alguém de uma era passada ou uma dispensação passada. Por exemplo, não corresponde a Noé vir e dizer, bom, eu fiz uma arca lá e funcionou. Agora vou fazer uma carpa catedral. Já Noé já está transformado, já está lá, pois é dos que se levantou na ressurreição. Portanto, ele está muito bem, seu trabalho já terminou. Como terminou o trabalho de todos os profetas que passaram por este planeta Terra e já terminaram seus dias, e Deus o levou. Todos eles terminaram seu trabalho. Agora corresponde a esse profeta mensageiro dispensacional, o sétimo profeta dispensacional da dispensação do reino, o qual é o último, um Benjamim dos profetas. Depois desse, não vem mais nenhum. Portanto, identificamos neste tempo quem é esse instrumento, quem é esse mensageiro, e nos identificamos como essa grande equipe de Deus. Damas, jovens e adultos trabalhando e colaborando na grande equipe de Deus. Nos colocamos em pé e assim deixamos, nessa ocasião, o nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Souto Santiago.